No ar, o Observatório do Terceiro Setor, que traz a você as principais novidades do universo das organizações do terceiro setor. No programa de hoje, você vai acompanhar o trabalho das entidades, saber o que está acontecendo e conhecer os personagens que constroem uma proposta de cidadania e cooperação entre sociedade, governo e iniciativa privada. O Observatório do Terceiro Setor está começando. E no programa de hoje vamos receber Lissa Collins, superintendente do Instituto PROA, que é uma instituição que tem por objetivo dar acesso à educação profissionalizante e ajuda jovens de baixa renda a conquistar o primeiro emprego. Seja bem-vinda, Lissa. Obrigada, boa tarde a todos. Educação no país ainda é precária para atender aos jovens de baixa renda. Como o PROA atua para auxiliar os jovens a conseguir o seu primeiro emprego? Bom, a gente atua com jovens de escola pública, de toda a rede pública, auxiliando eles no último ano do ensino médio a se qualificar mais para o mercado de trabalho, quer dizer, além do conhecimento formal adquirido na escola, para que eles possam ingressar num primeiro emprego com oportunidade de desenvolvimento e crescimento. Está fácil essa primeira oportunidade para o jovem de baixa renda, né, que mora numa periferia da cidade, dos grandes centros urbanos? Eu diria que a primeira oportunidade, sim. A primeira boa oportunidade, não, né? Quando eu falo assim, a economia do país está aquecida, a gente está numa metrópole que tem muita oferta de emprego, mas muitas vezes daquele emprego temporário, daquele emprego onde ele não tem oportunidade de crescer e se desenvolver, né? E eu acho que o nosso desafio é isso, é um emprego onde ele possa ter condições de pagar uma faculdade, de realizar os seus sonhos, né? Acho que todos eles têm um sonho que é comum a todos, é fazer uma faculdade e dar uma casa para minha mãe. Como é feita a inscrição desses jovens no projeto? Bom, a gente acessa o jovem aonde ele está, na escola, na comunidade, às vezes em ônibus, né? E uma vez que ele tem interesse no projeto, ele entra no nosso site do PROA online, ele faz a inscrição e faz uma provinha de português e matemática. Ele passa por um processo de seleção em que o nosso objetivo no processo é descobrir aquele que realmente quer, aquele que está com vontade e que acredita profundamente que é com trabalho e estudo que ele vai mudar a vida dele. Geralmente projetos sociais destinados a jovens da periferia, ele procura o jovem. Vocês não, vocês aguardam a motivação do jovem se inscreverem? Não, na verdade sim, a gente procura. Muito, mas não é uma questão só da gente ir até ele tem que ter a vontade. Quando eu falo que ele procura, é que a gente, por exemplo, a gente entra em sala de aula de 50 escolas de São Paulo. Se todos os jovens que a gente conversou, olho no olho, se inscrevessem, eu teria muito mais inscritos do que eu tenho. Então, por isso que eu falo que ele tem que ter essa motivação e essa vontade de querer fazer parte. É uma coisa que ainda é um pouquinho frustrante para a gente. Quando a gente entra numa sala de aula, fala com 40 alunos, e a gente fala, e aí, quem é que tem vontade de participar do projeto? 6, 8, tem interesse. Por que essa ausência de motivação? Eu acho que tem 3 coisas. Uma, às vezes eles ainda não conseguem perceber, até pela idade, que essa questão de qualificação profissional e profissão é uma coisa tão importante. Se a gente lembrar lá dos nossos 16, 17 anos, também é um momento que a gente está pensando muito nisso, né? Então, acho que tem um pouco isso do entendimento de que é o momento de eu me qualificar. O segundo, eu acho que tem essa questão dessa economia aquecida. Ele sabe que ele pode fazer um bico aqui, um bico ali, compor a renda. No final de semana eu trabalho de DJ ou num buffet infantil. E terceiro, eu acho que quando a gente fala da seriedade do projeto e que tem esse processo de seleção, eu acho que tem uma questão aí que a gente precisa também trabalhar bastante, que é um pouco de um medo de uma falha, de não passar, de ter mais um carimbo de não conseguir mais alguma coisa que eu tentei, né? Mas a gente não desiste, a gente está lá todo ano. Quer dizer que esse problema da exclusão ainda persiste, né, com os jovens da periferia? Sim.
Eles ainda se percebem, né? A gente tem ex-alunos trabalhando em bancos, em escritórios de advocacia, em ambientes que eles não se percebiam, não se imaginavam trabalhando, né? Como é que se trabalha essa questão da autoestima deles? Bom, acho que durante os 6 meses que eles ficam com a gente é um trabalho diário, né? Eu pessoalmente digo para todo mundo aqui, não tem coitadinho, não tem... A gente confia em vocês, a gente acredita em vocês. E acho que o primeiro momento que a gente mexe com a autoestima é exatamente no final do processo de seleção. A nossa última etapa é uma reunião com os pais ou com quem eles moram, avó, tio, né? E a gente começa essa reunião falando, olha, eu queria que vocês tivessem muito orgulho dos filhos de vocês. Porque todos os que estão aqui, a gente mostra o número, quantidade de inscritos, quantidade de passaram, e a gente vê naquele primeiro momento já um orgulho das famílias e do jovem de falar, ó, tá vendo, vocês conquistaram isso por vocês. Ninguém está aqui porque é conhecido de alguém ou porque foi indicação, você passou por um processo. Então, parabéns, né? Acho que esse é o primeiro momento quando você começa a empoderá-los e a dizer que eles são capazes e que eles podem. Isso vai crescendo. E vocês trabalham com um dado importante, né? Hoje é uma nova família, né? A família da periferia é uma família desestruturada, às vezes só a avó, às vezes é o tio, às vezes são criados sozinhos, né? A gente tem madrinha, né? Enfim, a gente tem... Mas são famílias diferentes, como você falou, a configuração, mas a gente percebe que a grande maioria tem uma estrutura, não necessariamente aquela estrutura que a nossa sociedade convenciona chamar de família, mas eles são guerreiros, não tem dúvida de que eles batalham, né? Tem alguns que se criam com os irmãos mais velhos, mas acho que eles são vencedores de chegar até aquele momento da vida, assim. Em relação aos cursos, quais são os mais procurados? Hoje, a gente oferece o curso de administração, tá? A gente já teve uma coisa de tentar atender um pouquinho a procura deles, só que às vezes o que a procura deles não é a demanda do mercado. Do mercado, né? E também a gente percebeu ao longo dos anos que eles têm uma procura sem ter muita noção do que é. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eles adoram é web design. Eles acham isso bacana. Mas não tem muita noção, eles acham que eles vão ficar eternamente desenhando site. Né? Eles não têm noção do tamanho do mercado, de como é que é a carreira de alguém que faz isso. Então, a gente condensou nesse curso de administração, porque também a gente avaliou que era o curso que formava eles de uma forma mais ampla, dando mais possibilidades de ingresso ao mercado de trabalho. Depois, as faculdades e as carreiras que eles vão escolhendo, ok, cada um vai se especializando no que quer. Mas acho que para esse primeiro passo, a gente escolheu o curso de administração. E no próximo bloco, vamos conversar sobre como a educação pode afastar os jovens da criminalidade. Vamos para um breve intervalo. Fiquem com a gente. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo, a partir da análise dos prontuários de 2.400 internos da Fundação Estadual Bem-Estar do Menor, entre 1960
e 2002 diz respeito à qualidade da educação recebida pelos adolescentes. Boa parte dos infratores passaram pela FEBEM, cursou entre a 5ª e a 8ª série do ensino fundamental, mas a maioria não estava matriculada quando foi presa. Essa pesquisa mostra que a maioria dos jovens está fora da escola quando são presos. A educação afasta os jovens do crime? Você acredita nisso, Lissa? Com certeza, né? Estar na escola, estar fora da rua, estar produtivo, né? Hoje a gente ainda tem um pouco essa realidade no ensino médio, que é exatamente a faixa etária que a gente trabalha, acho que melhorou bastante, mas a educação, e a gente vê, por exemplo, o nosso jovem que está meio período na escola, meio período com a gente, e mais o tempo que ele leva de translado, definitivamente ele não tem nem tempo para fazer bobagem, né? Então, acho que estar dentro da escola, de um ambiente educacional, né, é de fundamental importância. Tem outros projetos de outras ONGs também maravilhosos que justamente trabalham nesse contraturno da escola para que a gente possa desenvolvê-los ou usar toda a sua potencialidade, vamos dizer assim, para o bem, né? Esse projeto de inclusão do jovem na escola, realizado aqui pela a Secretaria da Educação, que é muito questionado, por sinal, né? Ele ajudou. Você acha que ele ajudou? Acho que ajudou a tirar da rua, né? Acho que nada é perfeito, também concordo que ele tem pontos a ser melhorados, mas acho que foi um primeiro passo. O primeiro passo foi botar para dentro, né? E aí até tem essa grande discussão sobre a progressão continuada, não ter a repetência, né? Exatamente isso. Porque a repetência, ele desiste, ele se frustra, ele vai embora, né? É verdade, eu acho que é fato, mas também não adianta ir passando, porque a gente vê que a gente trabalha com jovens de terceiro ano, que muitas vezes chegam até nós sem saber fazer uma conta básica de matemática, né? Ou interpretação de texto. Então, eu acho que é bom tirá-los da rua, mas a gente tem que, no tempo que a gente botou para dentro da escola, tem que ser produtivo, né? Não é simplesmente botar um muro e dizer daqui para dentro, então você está dentro da escola e está tudo resolvido, né? Por outro lado, caiu a qualidade do ensino, já que eles não sabem escrever e nem fazer as continhas básicas. Como é que se resolve isso? Bom, como é que a gente tenta resolver isso? A gente faz um pouco de recuperação, né? Apesar de ser um curso de administração, como eu falei, a gente tem uma carga de comunicação, vamos dizer assim, português e matemática bem grande. E o que a gente percebe é que com professores determinados, né, dando a atenção devida, eles aprendem. Assim, nosso curso são 6 meses, se eu não me engano, em comunicação português são 60 horas, mas é o suficiente, se bem envolvido, para que eles possam aprender, né? Depois de 2 meses de aula, às vezes eu chego em sala e falam aquela frase cheia de gerúndio, tipo assim, e aí eles arregalam o olho assim, como você está falando isso? Porque a gente vai trabalhando esse tipo assim, né? Estamos indo, estamos fazendo, e eles vão aprendendo. Muitos declaram que foi ali a chance que tiveram de aprender a fazer regra de 3 ou calcular percentual. Então, acho que com professores dedicados, alunos, acho que tem essa coisa que eu falei do querer também. Também acho que não é só o professor, o diretor, mas o aluno também tem que estar receptivo ao processo de aprendizagem. Com certeza há um choque aí. A realidade da escola pública e o curso de vocês. Com certeza. Aí o que acontece? Muita desistência? Não. Não? A gente tem 8% de desistência, né? Uma frequência acima de 90%. E eu acho que assim, o que a gente escuta deles, e às vezes eu até pergunto, mas não é muito chato aqui? Porque a gente é exigente, não pode chegar mais do que 15 minutos atrasado, tem que ter nota boa. Isso não é chato? Eu falo assim, não, isso não é chato. Isso significa para mim que vocês dão importância, que eu tenho um significado, né? O professor percebe se eu não estou aqui, o professor sente que eu não estou aprendendo. Então, acho que é se sentir importante, ver que tem alguém cuidando e dando atenção, o que parece ou que poderia ser para ele chato, passa a ser bom, né? Você fala que o processo educacional é necessário ter umas regras básicas para ter um bom aproveitamento. Sim, disciplina, né? A gente é bastante chato com disciplina, ninguém entra em sala de aula de boné,
ninguém entra de sala de aula com fone de ouvido, celulares desligados, né? A gente fala assim, não dá para estar com uma música, como é que você aprende escutando música ou tweetando no Face, né? Então a gente é bastante rígido, até porque o mercado de trabalho vai ser assim. O nosso processo, o nosso projeto é focando no mercado de trabalho, né? E eles têm que começar a ter essa postura. A gente brinca muito com eles que acabou a fase da escola, agora, né, bem-vindos à fase adulta, é o momento de se preparar para o mercado de trabalho. É o rito de passagem para o mercado de trabalho? Com certeza. Eu acho que esse... E muitos, assim, depois que estão no mercado de trabalho, mandam mensagem, falam assim, agora eu estou entendendo aquilo que vocês falavam, né? Esse rito de prepará-los, né? Então, por exemplo, a gente oferece o Vale Transporte. Aí chega, roubaram o meu cartão. Roubaram? Então, você vai na SP Trans, você cancela, você pede a segunda via, porque os RHs das empresas vão fazer isso. Ninguém vai te segurar no colo e te mostrar o caminho. Então, eles têm que começar a ter autonomia sobre a vida deles, né? E se eles aprenderem isso, isso leva para o resto da vida, né? Sem assistencialismo, né? Sem, zero. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Voltou no Brasil a discussão sobre a redução da maioridade penal. Qual é a sua opinião, Lisa? É um tema bastante polêmico, mas acho que as estatísticas também têm demonstrado que os crimes mais violentos acontecem a partir de 16 anos, né? E eu acho que esse é um ponto que tem que ser considerado, né? Acho que antes de 16 definitivamente é uma criança, acho que é difícil a gente imaginar um jovem com menos de 16 anos no sistema penitencial brasileiro. Acho que a partir dos 16 anos eles são responsáveis por muitas coisas e acho que por que não também ter essa responsabilidade sobre os seus atos, né? Precisamos mudar também o Estatuto do Menor e do Adolescente, que hoje contempla os jovens até 17 anos e quase 18 anos, né? Sim, porque é isso, a gente trata em alguns aspectos, por exemplo, no nosso trabalho, a gente trabalha com 17, alguns 16, querendo deles uma postura de adulto, né, de empoderá-los para o mercado de trabalho, mas em algumas outras instâncias a gente enquadra eles junto com uma criança de 13 anos. São momentos muito distintos da vida, fases distintas, acho que a gente tem que ter maior cuidado com esse tratamento homogeneizado numa faixa etária ou que é muito grande, né? Você não pode... Se nós apelarmos para esse cuidado que você está sugerindo, como é que seria feito? Estudar caso por caso? Quer dizer, por exemplo, foi morto um jovem aqui em São Paulo, barbaramente. Ele entregou o celular, ele estava sendo assaltado e o jovem deu um tiro na cabeça dele. Ou seja, foi uma vida que se foi com 19, 20 anos de idade. Quem fez isso foi um menor de quase 17 anos e pouco.
Ele foi para o Instituto Casa, lá para casa, a antiga FEBEM, essa instituição que é mantida atualmente pelo governo do Estado. Como é que se faz num caso desse? Eu acho que o código precisa sim, né? A gente não dá para tratar nem aquilo que a gente estava falando anteriormente, as faixas etárias do 13 com 17 e o ladrão de galinha de uma pessoa que tirou uma vida. Acho que teria que ser uma revisão geral de segmentação de caso a caso, por gravidade e por impacto daquele delito. A Constituinte de 88, que resultou na nova Constituição Brasileira de 1988, ela contemplou o jovem que ele podia votar aos 16 anos. E ele não responde pelo crime que ele comete aos 16 anos. Realmente há umas contradições. Como você, como cidadã, como é que você vê essa questão? Acho que você falou tudo, realmente. São contradições. Então, assim, ele também não pode dirigir com 16, mas ele pode votar com 16. Ele não responde criminalmente, né? Então, a gente vai tratando, dependendo de cada situação, parece que são pessoas diferentes. E a gente está falando de uma mesma pessoa, né? Acho que tinha que ter uma equalização maior desse tratamento do jovem no país. Alguns estudiosos defendem que ao criminalizar o jovem aos 16 anos, a gente estaria penalizando uma população que mora na periferia das grandes cidades, ou seja, uma população de baixa renda. Você vê essa questão desse jeito, do lado social? Eu acho que não, sabe? A gente tem visto até muitos crimes, delitos sendo cometidos por classe média. Eu acho que tá mais na faixa etária do que definitivamente acho que na questão social, né? E eu acho que sou árdua defensora de que todos têm que ter o mesmo tratamento, né? Enfim, acho que não é classe social, acho que é faixa etária mesmo. Você acha que a justiça pode funcionar para todas as classes sociais? Ela deveria, né? Eu acho que ou a gente acredita que o sistema tem que dar conta disso, ou fica difícil. Se ela está funcionando, infelizmente a gente vê alguns casos que não, né? A gente vê uma revolta muito grande nessa população que tem pouco acesso e que definitivamente às vezes nem sabe o que fazer em algumas situações, de falta de instrução, de caminho, né? Desde as coisas mais bobas, eu tive uma pergunta de um aluno esse ano que era: Lisa, se eu passar numa faculdade pública, será que eu consigo bolsa? Quer dizer, ele não tem nem a informação de que uma faculdade pública é gratuita. Então, imagina entender todo o sistema e como é que ele vai se defender. Eu acho que é mais difícil, com certeza. Talvez ele gere uma desigualdade por falta de informação, mas o sistema deveria ser único e igual para todos e atuar da mesma forma. Vamos agora conhecer mais um personagem do terceiro setor. Que é uma organização que está presente em 19 países na América Latina, trabalha no Brasil desde 2006 e aqui a gente já trabalhou com 1.309 famílias com a construção de moradias emergenciais. Agora em abril de 2013 a gente começa os planos de habilitação social, que são planos de desenvolvimento permanente nas comunidades, como saúde, educação, geração de renda, e a gente pretende continuar se expandindo para todo o Brasil, chegar nas comunidades, nas favelas mais precárias do país, para que essas famílias tenham oportunidade de se desenvolver, para que a gente possa gerar consciência nos jovens e, se possível, incidir em políticas que possam também resolver essa situação. Meu nome é Júlio Lima e eu faço parte do terceiro setor. Fechando nossa entrevista, Lisa, muito obrigado pela sua presença. Suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer muito essa oportunidade, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar do nosso trabalho, do terceiro setor. E eu não vou perder essa oportunidade de falar com todos os seus ouvintes que possam dar a primeira chance de um bom emprego para um jovem que está com muita vontade de vencer na vida, de mudar a sua história. Se vocês puderem abrir essa porta, a gente agradece. Se puderem entrar em contato conosco, www.proa.org.br. Muito obrigada, Celso, pela oportunidade. Inclusive, o endereço eletrônico é para os futuros apoiadores que se interessarem também, né? Também. A gente acredita que quando você dá oportunidade de emprego, você gosta tanto que depois você se torna apoiador. Um abraço, prazer em vê-lo. Obrigada. E chegamos ao final de mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor.
Se você quiser mandar sugestões, encaminhe uma mensagem para o e-mail que aparece na sua tela. Queremos saber sua opinião. Obrigada pela audiência e até a próxima. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencimedia.com.br, a porta de comunicação para seu sucesso.